Olá, YouTube! Hoje eu vou falar sobre síntese FM. A síntese FM, para quem não sabe, ela é um tipo de síntese que acontece quando a gente muda muito rápido a afinação de uma nota. Isso acontece porque quando você começa a mudar, a movimentar a afinação de uma nota numa velocidade acima de 20 Hz, às vezes um pouco mais, o ouvido humano já não é mais capaz de perceber que ela está se movimentando, que ela está mudando de frequência, e passa a ouvir todas as frequências que estão acontecendo ali ao mesmo tempo. Eu vou mostrar isso no software, isso a gente vai conseguir ver com os olhos. Eu estou aqui com o Polygrid aberto. O Polygrid ele é uma ferramenta aqui do Bitwig que ele permite que a gente use módulos para criar coisas. E eu vou colocar aqui uma sine wave. Então, esse é o som dela, por enquanto, né? Vamos colocar aqui também um osciloscópio. E colocar aqui também um spectrum. Eu vou aumentar esses dois caras. Esse cara aqui ele está mostrando a onda muito rápido, então eu vou colocar ele em pitch, pronto. Assim a gente vê o formato da onda, né? Se eu mudar aqui, ele muda lá. E é claro que ele muda o som também. E vou colocar esse cara em menos 90 para a gente não ficar vendo sujeira ao mesmo tempo, né? Então, a síntese FM é como se a gente pegasse esse cara aqui, que muda o pitch da onda, e ficasse mudando muito rápido. Aqui a gente escuta essa mudança. Então ele ainda não é o FM. Ele é como se a gente usasse um LFO, né? Um Low Frequency Oscillator. Se eu colocasse ele aqui, a gente enxerga o que está acontecendo e a gente ouve o que está acontecendo. Certo? Então a onda está mudando a afinação dela muito rápido, simples assim. Só que se eu começar a acelerar esse cara, vai chegar uma hora, esse LFO aqui ele vai até 32 Hz. Então vai chegar uma hora que a gente vai deixar de ouvir isso como mudança de afinação e vai passar a ouvir como um novo timbre. Bom, acho que até, na verdade, até menos de 20, acho que já estava quase como um novo timbre, né? É que aqui acho que a gente ainda, por saber o que está acontecendo, a gente consegue identificar isso como mudança de frequência. Mas eu acho que alguém que é leigo, que não sabe o que é FM, por exemplo, já escutaria isso e falaria um timbre que não é uma sine wave, né? A FM, de fato, ela acontece quando a gente usa um outro oscilador que também está recebendo, não necessariamente, na verdade, mas acho que normalmente o pessoal faz assim, mas que também está recebendo o sinal do seu teclado, da nota que está sendo tocada, e ele muda a onda que está saindo dele de acordo com a nota que você está tocando. Repetindo, não necessariamente, dá para fazer sem ser assim também, mas acho que é mais comum que o pessoal faça desse jeito. Então, vou apertar uma nota aqui, vocês vão ver ela aqui. Aqui elas só estão com as fases desalinhadas, mas elas estão na mesma frequência. Se eu jogar esse cara para cá, eu consigo modular a nota, modular a frequência dessa onda, como se eu tivesse feito aqui com o LFO, né? E conforme eu vou aumentando esse parâmetro, vocês vão ver aqui que ele já está começando a adicionar novos harmônicos. E você já consegue ver aqui que ele mudou de fato o formato da onda. Se eu abaixasse isso aqui, essa oitava, se eu for abaixando bastante, chega uma hora que a gente volta a ouvir a movimentação, como se fosse um LFO.
Que aí ele já vai estar a menos de 20 Hz, a onda que está saindo dele. Certo? Então, voltando para cá. A síntese FM ela é famosa por ser usada para fazer timbres mais metálicos, que normalmente são muito mais difíceis de conseguir alcançar usando a síntese tradicional, a síntese subtrativa, no caso. E aí, depois que a gente fez isso, a gente pode já adicionar um filtro, pode adicionar um envelope com o formato que você quiser, e aí você vai fazer o que você quiser com essa onda. Eu poderia também modular isso com outras coisas, poderia modular esse também como FM. Por que não? E aí você vê que aqui o formato dessa onda verde, deixa eu tirar essa vermelha aqui só para não atrapalhar, para a gente não ficar louco. Aqui a gente está ouvindo ela, né? Ela está já numa frequência audível, certo? E a gente vê que ela está sendo transformada por esse cara. Só que essa onda, em vez de a gente estar usando ela para ouvir ela, a gente pode usar ela para modular outra coisa. Por que não está tocando agora? Ah. Pronto. E se eu abaixar o pitch dessa aqui, você vai ouvir nessa o que essa onda está fazendo nessa. Aí aqui já virou uma coisa bem mais de borracha, né? E eu poderia fazer isso em estéreo também. A gente duplica essa onda, e aí de cada lado, uma para a direita, outra para a esquerda, no caso, né? E a gente desafina elas um pouquinho. E aí a gente tem duas ondas modulando essa aqui, na verdade, né? Por isso que a gente passa a ouvir quase como se fosse uma terceira onda, na verdade, que é como se fosse o mínimo múltiplo comum entre entre as duas afinações que tem aqui, basicamente, né? Quando elas completam um ciclo e se sobrepõem, aí a gente ouve um terceiro movimento. Não sei se é muito louco o que eu tô falando, mas tá aí, dá pra ouvir. Aí existem alguns synths, o do Ableton, por exemplo, o Operator, ele é um synth de síntese FM. Ele permite, por exemplo, que você crie diferentes padrões de como você vai mesclar essas ondas para conseguir ter o resultado que você quer. Seria basicamente como se você pegasse isso aqui, duplicasse ou triplicasse, por exemplo, cada um você escolhe o pitch que você quiser. Você pode escolher formatos de onda de repente também, se você quiser escolher diferentes formatos de onda. E aí você vai usar alguma coisa para unir elas. Então eu poderia usar, por exemplo, aqui tem o módulo de sum. O Edge eu não sei se dá para colocar mais de dois, na verdade. Não, não dá. Então tem que ser o sum. E aí ele permite que a gente faça isso, certo? Aqui eu acho que ele já está clipando aqui, na verdade, que está saindo. Então eu posso colocar um attenuator em cada. Vou colocar aqui uns 20% só, vai. Aí. E aí você pode também mudar isso aqui. Aí você vai estar adicionando um pouco mais dessa onda aqui, no caso, né? Eu poderia mudar a frequência dela. Ó.
aí, claro que depois eu poderia colocar um filtro se eu quisesse. Vamos escolher esse XP aqui, eu gosto dele. Vou colocar o 18, vai, para testar. A gente usa um envelope. Esse tipo de timbre você dificilmente conseguiria atingir usando a síntese subtrativa, né? Porque você tem uma combinação de harmônicos que é muito mais difícil de atingir. Até poderia dar, talvez, se você usasse um monte de EQ, um monte de filtro. Mas ia dar muito mais trabalho. E aí, por que não adicionar mais coisa? E a gente soma essas duas notas. Essas duas ondas, aliás. Vamos, cara. E a gente pode colocar, por exemplo, um mixer. Mixer. E essa aqui a gente muda, a gente pode mudar o formato dela. Deixa eu tirar esse filtro por enquanto. Enfim, dá pra ficar 8 horas aqui mexendo e ficar fazendo um monte de som diferente. No Bitwig, vou excluir isso aqui, no Bitwig a gente tem o FM4, que é um synth. Ele não tem um filtro dele, então a gente precisa colocar o filtro aqui se a gente quiser usar. Ou você poderia fazer um filtro, escolher o tipo de filtro que você quisesse lá no grid, você joga um grid aqui dentro e você põe o filtro que você quer. E ele tem aqui os formatos de onda não, ele tem aqui os osciladores, todos eles são sine, tá? E você consegue adicionar o quanto você quer de cada um dos outros osciladores para modular ele. Então, eu vou começar aqui com um aberto. Ele é meio sujo, não deveria ter esse monte de harmônico aqui, né? Mas ele tem. E aí, conforme eu adiciono, por exemplo, essa onda 2 aqui, vamos colocar ela em 0.5 para a gente entender o que está acontecendo. Aqui ela está uma oitava abaixo, né? Aí eu poderia usar alguma outra coisa também. O 4, por exemplo, que isso aqui é uma desafinação que ele tem, né? Então você escolhe quando você quer desafinar essa onda. Para modular o 2. Então. E aí eu vou usar o 3 para modular o 1 e o 4, por exemplo. E aí lembrem que o 4 está sendo modulado pelo 3, mas ele está modulando o 2, que está modulando o 1. Então isso também afeta o 1. Enfim, existem milhões de formas de usar isso. E aí você precisa ficar treinando e experimentar. Cada formato de onda também que você usar ali no grid, por exemplo, vai dar um resultado diferente. Se você usar uma onda
quadrada, por exemplo, ela tem dois pontos, né? Ela tem um ponto mais alto e um ponto mais baixo. Então ela vai ficar mudando muito rápido entre aquela frequência mais baixa e aquela frequência mais alta. Mas é isso. Espero que tenha dado para entender. Tentei falar de uma forma muito simples. E é isso. Muito obrigado. Até mais.